Davi, próximo à sua morte, ele chama o seu filho Salomão e diz: Salomão, você quer ser próspero? Você quer ser um homem abençoado? Você quer que Deus abençoe e confirme o seu reinado? Quero, pai. Então atente para os seus mandamentos, guarde os seus mandamentos, não negligencie, não ignore os seus mandamentos, a sua palavra, porque tu serás próspero. E nós sabemos que o jovem rei Salomão, quando ele começa a reinar, tudo que fazia dava certo. Todos os seus atos davam certo, porque ele estava justamente embaixo da palavra do seu pai. Tanto que a rainha de Sabá, quando chega no seu palácio, fica impressionada só com a compostura dos seus servos. Porque tudo que ele fazia dava certo. Até o dia em que esse jovem rei passou a se esquecer do que o seu pai havia lhe falado. Salomão, agora, de um reinado próspero, ele começa a ter um declínio, porque ele vai no pior das coisas, que é adorar a outros deuses. Salomão esquece dos ensinamentos do seu pai. Salomão esquece de todo o duro que o seu pai deu para fazer com que a nação se voltasse para Deus. Agora o próprio rei, que deveria conduzir o povo a se aproximar de Deus, havia se afastado de Deus. Portanto, Salomão agora vive o pior momento, e vem uma palavra profética sobre ele, que na descendência dele iria cessar a história do reinado que começou com seu pai. Agora, Salomão, ele próximo à sua morte, depois de viver o auge do seu ministério e o declínio do seu ministério, o auge do seu governo e o declínio do seu governo, ele começa a escrever Eclesiastes. E quando ele começa a escrever Eclesiastes, você percebe que nesse versículo 12, ele está com uma grande gota de angústia. Ele escreve angustiado: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, dos quais você vem dizer que neles não tenho contentamento. Salomão estava realmente passando um momento de muita tristeza, porque ele faz o retrospecto da sua vida, e ele sabia que se ele continuasse a insistir em continuar a fazer a vontade que o seu pai havia lhe ensinado, o seu reinado seria extraordinário, até porque Deus havia lhe feito uma promessa, que nunca, jamais outro homem receberia a porção de sabedoria que Deus havia depositado nesse homem. Então agora Salomão escreve, e aí isso me deixou muito curioso. O que Salomão queria dizer com essa questão? Lembra-te do teu Criador. Esta palavra, sendo extraída do hebraico, ela tem um significado extraordinário. Lembra-te. Porque lembrar-se de Deus, segundo a visão salomônica, não é me lembrar hoje, esporadicamente, e amanhã, eu tenho que ir para o culto. Não! Lembrar-se de Deus, segundo a visão salomônica, é muito mais que isso. Lembrar-se de Deus é dar a Ele toda a sua primazia. É colocá-lo em primeiro lugar em seus sonhos, planos, projetos e ideais. Lembrar-se de Deus é entender que Ele não aceita ser segundo, terceiro ou quarto. Ele quer ser sempre o primeiro em nossas vidas. Apóstolo do amor, aquele que estava sempre próximo, porque Jesus tinha 12, dos 12 ele tinha 3, e dos 3 ele tinha 1, que era João. João se aproximava muito de Jesus, e agora João está lá numa ilha chamada Patmos, preso, aprisionado. Talvez você esteja se perguntando: por que ser o pastor da igreja primitiva? Por que ele estava preso? Ele cometeu algum crime? Não, ele não matou, ele não roubou, ele não estuprou, ele não cometeu nenhuma ilicitude. Diz a Bíblia, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9 e 10, que ele estava preso por amor a esta palavra. E ele estava lá, segundo Flávio Josefo, quem entrava na ilha chamada Patmos, de lá não saía vivo. E João estava lá cheio de malfeitores. Queridos, de repente aparece para João, nessa ilha chamada Patmos, não foi aquele Jesus que Isaías profetizou. Olhava-se para ele, não havia raiz nem ramo, não havia beleza externa alguma para que o desejássemos. Não foi o Jesus que Leonardo da Vinci pintou e ficou bilionário com aquela cena da Santa Ceia, aquele Jesus que fracassado. Não foi esse Jesus. Quem apareceu para João na ilha chamada Patmos foi o próprio leão da tribo de Judá, em sua forma corpórea, porque a Bíblia diz que a sua cabeça e cabelos
eram brancos como a pura lã. Os seus olhos eram como chama de fogo. Da sua boca saiu uma espada afiada, alguma de 2 gumes. A sua voz era como o som de muitas águas. Os seus pés eram como latão polido, reluzente. No seu peito tinha uma couraça de ouro que simbolizava e tipificava a justiça divina. No seu rosto brilhava como o sol na sua última grandeza. Aí, quando ele aparece para João, com toda essa grandeza, diz a Bíblia que João não aguenta e cai como morto. Aí ele fala, olha como é que ele se apresenta, olha que coisa linda. João, João, não tema, João. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e último, aquele que foi morto, mas esse que está vivo para todo sempre. Queridos, ele tem que ser sempre o primeiro em nossas vidas. Mesaque e Abednego caíram na fornalha. Jesus já estava lá há muito tempo. Jesus é o primeiro sempre, queridos. Ele é o primeiro. Então, agora Salomão ele ignora isso. Quando ele ignora isso, ele passa a viver uma situação completamente adversa na sua vida, queridos. Esta palavra lembra-te, ela é tão profunda, ela é tão abençoada, que da mesma forma que eu como homem preciso me lembrar de Deus, Deus como Deus precisa se lembrar de mim. Que é isso, pastor? O senhor quer dizer que Deus é esquecido? Você quer falar que Deus tem alguns lampejos de esquecimento? Tu quer dizer que Deus sofre de amnésia? Não, calma. Antes de você fazer qualquer conclusão acerca do que eu estou dizendo, espere um pouquinho. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé. Quando Deus se lembra de Noé, imediatamente as tempestades diluvianas cessaram. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. E lembrou-se Deus de Ana. Por que Deus precisou se lembrar de Ana? Porque Ana, isso aqui é clássico, Ana era casada com Eucana. E segundo o código de Hammurabi, não é o código mosaico, segundo o código de Hammurabi, o homem que casasse com uma mulher que não podia lhe gerar filhos, ele poderia ter uma outra para manter a sua descendência viva. E Ana tinha uma situação extremamente complexa. Por quê, queridos? Porque dentro da sua casa tinha uma outra mulher chamada Penina, que era geradora de filhos para o seu marido. Só que Penina não se contentava em Ana sofrer a questão de não engravidar. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 6, que Penina constantemente e excessivamente humilhava Ana, pisava em Ana. Imagina as palavras depreciativas que Ana recebia. Você é uma árvore seca, tu não presta para nada, nem o filho você tem condições de dar ao seu marido, você é uma vergonha que perambula sobre a face da terra. E naquela época, queridos, existia um conflito social. A que gerava filhos era muito honrada, e a que não gerava filhos era extremamente desonrada, depreciada. Então Ana estava numa situação extremamente complexa. Por quê, pastor Marcelo? Porque no capítulo 1, versículo 5 de 1 Samuel, diz que o Senhor havia lacrado a madre de Ana. Queridos, quando Deus fecha, só Ele abre. Quando Deus abre, só Ele fecha. E a situação era nesse nível. E diz a Bíblia que em determinado dia, Eucana chamou Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, chamando também os seus servos. Vamos a Siló, precisamos adorar o Senhor em Siló. E eles foram em Siló. Quando eles chegaram em Siló, eles prepararam o altar. Quando eles prepararam o altar, diz a Bíblia que eles pegam o animal, colocam em cima daquele animal, em cima daquele altar. Aí aquele altar com fogo, aquele animal agora fica assado. Quando ele é assado, Eucana pega um pedaço daquele animal e oferece para Deus. A gordura daquele animal vai para Deus, mas a parte mais excelente ele pega e dá para Ana. Toma, minha filha, coma, querida, é a picanha desse animal. Eu quero que você se sinta satisfeita. Ana não queria saber de porções melhores de sacrifícios. Ana não queria saber de ganhar um pedaço melhor da picanha. Não, Ana queria a solução do seu problema. E diz a Bíblia que depois que eles comeram e beberam em Siló, Ana, com amargura na alma, entrou para o seu quarto e chorou abundantemente.
Agora começa o segredo da bênção de Deus na vida dessa mulher, e é aí que eu vou profetizar sobre a tua vida. E Ana agora começa a chorar. Ana chora, chora, chora. De repente, ela já não tem mais palavras. Agora ela começa a balbuciar e começa a gemer. Determinado momento, o sacerdote Eli entra no seu quarto, no seu aposento, vê que Ana já não fala mais nada, e ele fala: até quando estarás tu embriagada, mulher? Até quando o vinho passará em sua boca? E ela falou: ah, meu Senhor, eu não sou mulher embriagada, eu sou mulher atribulada de espírito, aguardando a resposta do meu Senhor. O sacerdote Eli, ao perceber que aquela mulher estava sofrendo, estava clamando, ele olha para ela e ele profetiza sobre a vida dela: então que lhe conceda o Senhor o desejo do teu coração. Diz a Bíblia que naquela mesma noite Eucana chegou em casa, viu que Ana não estava chorosa, agora ela já tinha se arrumado, tinha passado perfume. Ana estava ali pronta para namorar o seu marido, e ele dá aquela cruzada de olhos: é isso que você quer mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? E eles começam, e a noite fica maravilhosa, os dois começam a namorar. Que namoro gostoso! E diz a Bíblia que naquela noite o Senhor se lembrou de Ana. Quando Deus se lembra de Ana, quando Deus se lembra de Ana, Ana engravida. Querido, eu quero trazer uma palavra profética para você agora. Quem quer receber essa palavra profética? Amém. Faça assim com a sua mão, em nome de Jesus. Eu não sei do que você precisa, eu não sei do que você está necessitando, mas para Deus não interessa a sua pergunta, interessa que Ele já tenha a resposta. Glória a Deus. E eu quero profetizar: assim como Deus se lembrou de Ana, que aparentemente a situação era impossível, eu profetizo nesta noite, que aquilo que para você é impossível, ou parece impossível, aquilo que alguém já disse para você que não tem jeito, Deus nesta noite autoriza-me a profetizar sobre a tua vida: eu estou me lembrando de você. O que é isso, pastor? Quando Deus se lembra, Ele vem para resolver aquilo que era irresolvível. Que não tem jeito aos seus olhos, Deus já está começando a mudar o percurso. Por quê? Porque Ele está se lembrando hoje. Quando Deus se lembra, é para mudar a história. Aquilo que não tinha jeito, aquilo que estava completamente acabado, já tinha dado a última palavra, rapaz. Provérbios 16, versículo 1, capítulo 16, versículo 1. Da mente dos homens partem as intenções que vão ao coração, mas da boca de Deus sempre sairá a última palavra. A última palavra sairá de Deus para a tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. 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 Você pode dizer para quem está próximo a você: hoje é noite de lembrança. Pergunte, diga isso, diga isso. Hoje é noite de lembrança. Deus está se lembrando. Querido, por mais que você não queira, você tem que ser um homem de fé, uma mulher de fé. Por quê, pastor? Porque o seu pastor é um homem de fé. Porque não basta apenas ser abençoado em outra nação. Deus faz questão de honrar. Honrar. Um homem que sai da sua nação, vem para uma outra nação, proclamar um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que muda a história do homem. Esse homem tem que ter muita fé. Ele não pode vir como se fosse um piquenique, como se estivesse indo para São Paulo, como se estivesse indo para o Espírito Santo. Ele muda radicalmente a sua vida e com toda a sua família. Ei, o homem de fé sempre será honrado pelo Senhor. Eu quero dizer algo aqui nessa noite, queridos. Quer atrair a atenção de Deus? Não faça pirraça. Quer atrair a atenção de Deus? Não faça biquinho. Quer atrair a atenção de Deus?
Não pense que você pode comprá-lo. Só tem uma forma de atrair a atenção de Deus. Quer chamar Deus em sua direção? Chame Ele com fé. Diga, não está dando certo, mas amanhã o sol vai raiar e Deus vai chegar. O milagre vai chegar. Deus nesta noite está dizendo, se você tem fé, receba um milagre sobre a tua vida. Quem disse foi o advogado. Me perdoe, nada contra os advogados, mas os advogados não dão a última palavra. Quem disse foi o médico, quem disse foi o juiz, quem disse foi o consulado, não interessa a última palavra. Quem disse que Deus anda na lógica humana? Quem falou isso? Quem falou isso, gente? Quem disse que Deus anda na lógica humana? Eu posso te provar isso, que Deus não anda na lógica humana. Deus faz tudo o contrário. Deus faz tudo. Que é isso, pastor? Queridos, desde a minha tenra idade eu ouço falar sobre mistério. Mistério. Sabe o que significa mistério? A melhor definição que eu encontrei para mistério, pastor Fernando, foi essa. Mistério é tudo aquilo que a lógica e a razão humana não conseguem entender. Deus só trabalha através dos mistérios. Quer ver? Quer ver como é que tem mistério aqui nessa noite? Quer ver? Olha aqui, ó. Mistério, mistério, mistério. Mar, abre. Meu povo vai passar a pés enxutos. Isso é mistério. Leão, vocês estão com fome, não estão? Sim, hoje estamos com fome, mas não vai comer a Daniel. Isso é mistério. Ô, jumenta, vem cá. Repreende o profeta Balaão, que ele recebeu um dinheiro para amaldiçoar o meu povo. Repreende ele, fala com ele. Isso é mistério. Vem cá. Fogo, você quer queimar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas você vai apenas bronzeá-los. Não vai fazer nada além disso. Isso é mistério. Isso é mistério. Peraí, não terminou. Peraí. Peixe, vem cá, peixe. Novo Testamento, baleia. Velho Testamento, peixe, grande peixe. Pegue as Jonas. Coloque ele 3 dias e 3 noites no seu ventre, porque lá dentro ele vai me buscar. Porque eu mandei ele para Nínive, ele quer ir para Tarsis. Então segure lá. E quando ele me buscar, você cospe ele em Nínive. Vai de submarino lá em Nínive. Isso é mistério, irmãos. Isso não se explica. O que Deus está me autorizando a dizer para você aqui nessa noite é o seguinte: o que eu vou fazer na tua vida é inexplicável. Não tinha mais jeito, mas eu estou dando. Meu Deus! Quem crê nesse negócio? Quem crê nesse negócio? Quem crê